Boa noite, boa noite, boa noite, a paz de Jesus, a todos que estão em casa nesta noite, mais uma vez, podcast Nele Pode, em Jesus Pode, toda segunda-feira, das 18h30 às 19h30, e hoje nós temos convidados mais que especiais que irão se apresentar aqui, mas eu quero pedir já para você que vai começar a assistir, compartilhando, colocando, se puder, @destacar, compartilhar em grupos da WhatsApp, grupos da família, grupos do Facebook, nos ajudar a expandir esse podcast que está sendo importante em muitas vidas. Podcast Nele Pode. O que você pode em Jesus? O que nós podemos em Jesus? Cada dia um convidado diferente, um tema diferente, e eu já quero passar essa rica oportunidade para o convidado do meu lado aqui se apresentar, falar um pouquinho dele, e depois vamos interagindo, porque uma hora passa muito rápido, uma hora passa muito depressa. Boa tarde, pastor. Boa tarde ao pessoal de casa. É um prazer estar aqui na presença desses convidados ilustres. Me chamo João Vitor Coelho, sou advogado, sou casado com a Érica Coelho, que é a mulher da minha vida. Sou membro da Abba Church Rio Grande, na Saldanha Marinho 324, pastoreado pelo pastor Alan Duarte. E é um prazer estar aqui compartilhar com vocês de mais essa experiência. Que bom. Vitor Coelho. Pastor Marcelo. Graças a Deus, boa tarde, boa noite, né? A gente está na intersecção entre o dia e a noite. Meu nome é Marcelo Gelenski, sou pastor evangélico da Igreja Apostólica Shalom, lá na Quadro 4. Sou advogado, casado, pai de 3 filhos, que já são adultos, já estão, só uma ficou no ninho, outros 2 voaram, e é um prazer, uma alegria falar do amor de Jesus, falar da graça que nos alcançou e falar um pouquinho do nosso ofício como advogado, de toda essa situação que engloba ser cristão e ser advogado, conflitos de ética e tantas outras coisas que nós vamos desenvolver aqui durante o podcast. Então já vou passar para o meu irmão, pastor Rodrigo, que vai falar um pouco dele e depois vai louvar conosco. Eu só quero dizer que o podcast Nele Pode, nós estamos pedindo o seu apoio cultural de empresas ou de pessoas individuais, porque tudo tem um custo. Então, se você quiser, com um pouco, nos ajudar, você nos procure na rede social, meu telefone está ali, nosso telefone está ali. Você que é empresa, quer patrocinar, aqui tem um telão, nós vamos divulgar o seu nome, divulgar a sua empresa. Hoje tem 2 pessoas empresariais que estão nos ajudando, que é onde eu congrego, o Ministério do Bom Samaritano, e a Assembleia de Deus Monte Moreira na Barra, onde o pastor Ronaldo ministra lá. E pessoas individuais que estão nos ajudando, nos apoiando, com um carnezinho ali, todos os meses, mensal, ajudando com uma quantia. Então agradeço e peço que as ricas bênçãos do Senhor sejam sua vida. E quem quiser nos procure, que nós precisamos do seu apoio, queremos expandir, não somente essa 1 hora de programa, mas continuar expandindo o Evangelho também com mais horas, talvez outros dias, em outros lugares. Pastor Rodrigo. Olá, queridos, graça e paz, boa tarde, boa noite, né, todos. Me chamo Rodrigo Gonçalves, tenho 40 anos, sou casado com a pastora Juliana. Congregamos ali na Comunidade Batista Koinonia, onde temos o prazer e a honra de pastorear de forma auxiliar, juntamente com o apóstolo Chico, nosso presidente. Então é uma alegria para nós estar com vocês e estamos aqui para continuar divulgando o reino, né? Tudo aquilo que nós temos vivido, e por isso nós estamos aqui nessa tarde juntamente. Obrigado pela oportunidade de estar com o senhor aqui, é um prazer, é uma alegria. O pastor Rodrigo é adorador do Senhor. Só peço para nós todos aqui não adorarmos juntos, porque a voz não suporta 2 ou 3 pessoas louvando, mas deixa o pastor Rodrigo então adorar a Deus nessa noite. Em nome de Jesus, fique à vontade, irmão. Momento de adoração, reflexão, quer ministrar junto, pode, fique à vontade. Então vamos adorar o Senhor. Você que está em casa pode adorar juntamente conosco. Nós estamos aqui para engrandecer o nome de Jesus, porque Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores, é onde nós vamos, Ele vai à nossa frente, nós representamos Ele nessa terra, e nós somos felizes, completos, porque Ele é o nosso Senhor. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nós.
nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei Jesus, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Será que podemos cantar juntos? Onde flui, diga Rei dos Reis. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te agradecemos, Senhor, por esse dia. Agradecemos porque a tua misericórdia se renovou sobre nós. Você que está aí nos ouvindo na sua casa, saiba que tem um Deus que a misericórdia dele renovou sobre a sua cabeça nessa manhã e ao longo desse dia. E todo o castigo que nós merecíamos como seres humanos maus que nós somos, o Senhor não deixa chegar até nós. Ele é um Deus bondoso, Ele é um Pai amoroso e Ele nos ama tanto. E não importa o que nós fazemos, e sim, se nós nos achegamos a Ele, nos arrependemos daquilo que fazemos, Ele está sempre de braços abertos para nos receber. Porque Ele é um Pai amoroso. Então, nessa tarde, você que está aí na sua casa nos ouvindo, saiba que não importa o que você faz ou o que você já fez. O que importa é que se você voltar o seu coração ao Senhor Jesus, Ele irá entrar no seu coração e Ele irá fazer morada, Ele deseja fazer morada. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe tudo aquilo que é seu e que você possa ser alcançado por essa presença que tem alcançado as nossas vidas. Nós não estamos aqui por um mero programa ou por um mero aparecer em um programa, não. Nós estamos aqui representando aquele que nos amou primeiro, aquele que nos escolheu e aquele que nos tem separado para fazer essa grande obra que é servir ao Senhor Jesus aqui nessa terra. Que Deus abençoe a sua vida, fique conosco, será um tempo muito precioso, de muita qualidade, em nome de Jesus, amém, pastor? Glória a Deus, para te adorar que nós nascemos, né? Eu não vejo outro motivo nessa terra de tentar ser feliz fora da graça de Deus, da mão de Deus, de nós estarmos totalmente entregues para Deus. Porque a terra nos proporciona momentos bons, mas também nos proporciona momentos de muita opressão, depressão, angústias, perdas. E para esse momento que nós estamos aqui, para levar para o coração das pessoas, que além de todas as perdas, além de todos os problemas, há um Deus que é uma solução de cura para nossa alma, para o nosso coração, que muitas vezes nós dizemos, mas meu familiar está com um problema de saúde, mas do Senhor vem a última palavra. Ele tem a solução não somente para o corpo, mas para a alma. E nós estamos vendo num tempo em que a pior doença não é do corpo, é da alma. Muitas pessoas se matando, muitas pessoas matando outras pessoas, o amor esfriando. E Jesus continua e continuará sendo a única solução que vai sanar todos os problemas da humanidade. Mas
Eu quero começar com algo diferente. Aqui é tudo improviso, tá? Tudo no improviso, glória a Deus. Eu trouxe umas cartinhas de quiz bíblico aqui, nível médio, pastores. Meu Deus. Não, médio, as pastoras estiveram aqui me cobraram para ser nível easy, né? Facinho. Tem que ser Aí fundamental. eu puxei. Aí eu ia trazer o difícil, o hard hoje, que é pergunta, toma lá da casa. Não, vou levar o intermediário. E vai ser assim, ó, vai ser uma brincadeira, tá? Não vai ser algo que tem vencedores ou perdedores, mas para o pessoal de casa entender um pouquinho do Evangelho, compreender um pouquinho daquilo que nós lemos na Bíblia todos os dias e como é importante ler a Bíblia. Eu já deixo recado para você que está em casa, se você não tem, compre uma Bíblia. Adquire uma Bíblia e pegue o hábito de abrir a Bíblia, porque toda palavra é inspirada por Deus, e ler um pouquinho e dizer, Deus, me dá discernimento que tu deixou escrito como manual de vida para mim. E ali Deus vai desvendar os mistérios que você precisa compreender para você ter intimidade com Ele e ter um alívio, uma cura naquele momento, dizer obrigado, Deus. Porque toda a sobrecarga que eu tinha saiu, todo o problema foi embora. Porque naquele momento que você leu, Deus marcou um encontro com você. Bem? Então vou liberar uma pergunta geral, quem souber. Pastor Alex, deixa um desafio aqui. Você que está nos ouvindo, assistindo, né? E se você não tem uma Bíblia, não precisa comprar. Deixa seu endereço aí que nós vamos dar um jeito de levar uma Bíblia para você. Amém. Fica tranquilo que nós vamos levar uma Bíblia para você. Glória a Meu Deus. Deus. Amém. Tá aí um presente de Deus para tua vida, viu? Glória a Deus. Irmãos, vamos lá então a primeira pergunta. Quem sabe pode falar, tá? Aqui são 4 alternativas, A, B, C ou D, mas se souber na primeira já fala, se souber nessa alternativa já fala, tá bom? Eu não vou escolher, tá? Vamos ler por ordem aqui, ó. Aqui diz a primeira, como Deus se comunicava com Salomão no início do seu reinado. Com Salomão, como Deus falava com ele. Visões, teofania, sonhos, sarça ardente. Vamos por descarte. Sonhos com Salomão, visões, teofania, sarça ardente com Salomão? Não. Descartado, né? Descartado. Menos uma. Então tem a teofania, visões ou sonhos. Salomão teve o que no início ali? Resposta certa. Resposta certa? C, sonhos, pastor Marcelo. Deus falava com sonhos. E que isso bíblico é importante, você pode criar na internet, não eu que estou vendendo, tá? Não vai para o meu bolso dinheiro, mas é importante estar em casa para um momento de diversão com a família ali, fazer essa interação, muito legal. Nós compramos para o grupo jovem 2 tipos diferentes, é muito legal. Muito Tem um legal. que é sobre os personagens, a gente fala algumas características e Pois eles têm é, que adivinhar o esse personagem. foi o Easy que eu fiz para as irmãs outra A vez. gente tem os jovens. Rapidinho, alguém falar sobre Salomão, quem foi Salomão, porque esse é o objetivo do quiz bíblico. Quem foi Salomão na Bíblia? Uma coisa sobre Salomão, Salomão que foi, pode levar para casa hoje a pessoa. Salomão foi filho do rei Davi, o segundo filho dele com Batseba, né? O segundo rei, o terceiro rei de Israel, um dos reis mais sábios. A palavra de Deus nos diz que ele é o homem mais sábio que já pisou, porque pediu sabedoria ao Senhor ao invés de riquezas. Foi o construtor do templo. E tem tantas coisas que a gente vai passar Mas no podcast, isso né? E uma isso. particularidade, né? Não sei como, né? Mas a gente com uma às vezes já se vira de forma bem difícil. Mas segundo a Bíblia, ele tinha 1000 esposas, né? Então ele era o cara. E uma coisa que eu quero levar para o pessoal de casa nessa sabedoria. noite, né? Haja sabedoria. Já sabia. É que Salomão podia pedir para Deus o que ele quisesse, mas Salomão disse, Deus, eu só quero sabedoria para lidar com esse povo, que eu tenho que lidar com o povo que colocaste em minhas mãos. Então você que está em casa hoje, você pode dizer, Deus, eu podia pedir um carro novo, apartamento, mas eu quero que meu filho saia das drogas. Senhor, eu podia pedir dinheiro, ouro, prata, um serviço dos sonhos, mas eu quero hoje, Senhor, a cura para aquele meu amigo que está com câncer, que tanto tempo eu sou amigo dele desde que nasceu, ele sofre tanto. Então que nós possamos pedir a coisa certa, porque a Bíblia também diz que o povo pede, mas não recebe porque pede errado, não sabe como pedir, né? Então que você se inspire na Bíblia, se inspire em Salomão dizendo, eu vou começar a pedir certo. Porque às vezes nós nem lembramos que pedimos uma coisa hoje, uma coisa amanhã, aí passa 4 dias, o que eu pedi para Deus mesmo? Então como é que Deus vai realizar algo que nem está de verdade no teu coração? Um pedido verdadeiro no teu coração que realmente tu quer. Tu nem te lembra o que tu pediu. Né? Por isso que a Bíblia é importante. Verdade. Segunda perguntinha. Quanto tempo durou as chuvas do dilúvio? Não?
40 dias e 40 noites. 40 dias, Tranquilo, 40 noites, glória a Deus. Bem tranquilo, né? Tá easy, hein? Algo, pessoal de casa, já que o senhor não respondeu, vamos fazer assim, quem responde fala. Pro pessoal de casa, algo de sabedoria da parte de Deus sobre o dilúvio que o pessoal pode absorver nessa noite? O Senhor Deus, ele deu sabedoria para Noé, para construir aquela arca e se livrar dessa situação tão conturbada que era o dilúvio. E dessa mesma forma a gente precisa estar atento àquilo que o Senhor fala conosco, né? Pedir para o Senhor abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais para entender aquilo que Ele quer falar com a gente, porque certamente se Ele quer falar conosco, Ele quer nos livrar de alguma situação pior futura, ou Ele quer nos manter a salvo de alguma coisa. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Depois de Barnabé, qual foi o companheiro de Paulo? Ananias, Silas, Apolo, Cornélio. Silas. Fala um pouquinho de Paulo, então, para o pessoal de casa. O que pode vir de Paulo para eles hoje, se espelharem em Paulo? Um pouquinho. pouquinho. Duas coisas que você não pode pedir para falar pouquinho e falar de Paulo. É verdade. Paulo foi a transformação que a gente tem que buscar para nossa vida, né? Verdade. Paulo era um perseguidor de cristãos, fariseu de fariseus, conforme ele mesmo disse, e se transformou num dos maiores apóstolos de Jesus Cristo. Ainda que não caminhasse junto com ele, mas tendo um encontro genuíno com Jesus no caminho de Damasco, se transformou. E é um dos maiores autores do Novo Testamento, é alguém que plantou igrejas, que deixou mensagens, que deixou ensinamentos que até hoje ecoam e nos servem para a nossa condução de vida diante de Deus. Mensagens de esperança, mensagens de alívio, mensagens de instrução, como as cartas a Timóteo. Enfim, falar de Paulo falar pouco de Paulo é muito difícil. Ele tem um ministério maravilhoso, e a gente busca se espelhar em Paulo conforme o que ele mesmo disse, né? Sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Essa frase é muito marcante, né? Para mim, essa frase, não somente ele diz assim, olha, imitem a Cristo lá. Não, eu estou imitando ele. Eu também posso servir como exemplo. Como cristão, ele literalmente ele tomou a cruz dele e seguiu a Cristo. E disse, olha, podem seguir a Cristo, não tem problema nenhum. Mas se quiserem seguir o que eu estou fazendo também, eu sirvo como exemplo. Isso é muito lindo, né? Muito bonito. Eu acho que, como disse o pastor Marcelo, é o que nós devemos perseguir como cristãos. Se nós chegarmos a uma porcentagem de Paulo aí, nós já chegamos a um nível bastante excelente. O evangelho, às vezes, escandalizado por muitas pessoas, o Paulo disse, eu sou o evangelho, leem a mim, leem as minhas atitudes. Isso é lindo, né? Evangelho pregado com atitudes. E uma coisa que o pessoal de casa hoje pode tomar para si sobre o apóstolo Paulo é que quando ele escutou a voz de Deus, como você está escutando hoje essa live, quando ele escutou a voz de Deus, que Deus se manifestou para ele, ele caiu do joelho e reconheceu a miserabilidade dele. Um homem que tinha tudo, humanamente falando, que era desejado, era honrado, era reverenciado, mas quando escutou a voz de Deus, ele se quebrou seu coração. Ele quis saber mais de Deus e abandonou todas as suas práticas para ter um encontro verdadeiro com aquele que moveu lá dentro, na alma dele. E o encontro com Deus assim, né, pastores? O encontro com o irmão aqui, quando eu encontro ele, um abraço, algo legal, algo interativo, mas com Deus por dentro mexe algo que parece que o universo inteiro se mexe lá dentro. E nós nos quebramos e não tem como ser humano, se quer realmente o melhor para a vida dele, para o seu, a sua volta, não tem como ser humano não se quebrar e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero servir a partir de hoje. Isso é lindo, né? Isso é maravilhoso. Mas, irmão, vamos começar a falar um pouquinho então desse tema do podcast aí. Pode ser podcast, pode nele. Pode ser cristão e advogar? Tens alguma experiência na área aí que possas falar de cristianismo? Pode ser cristão e então, pode advogar. Como que eu escolhi, inicialmente, como eu escolhi ser advogado? Eu sempre entendi que a minha mãe era a voz de Deus na minha casa, né? E ela falava, João, você tem que ser advogado, tem que ser advogado. Fui por outros rumos antes de ir para o direito, mas no fim acabei migrando para o direito. E a própria Bíblia diz, né? Se não me engano, João fala, filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, tem um advogado que intercede por vós diante do Pai. E eu costumo dizer também que Jesus ele foi um dos melhores advogados que nós já tivemos, quando ele livrou
né, da condenação eterna àquele ladrão que estava na cruz ao lado dele. Então, para mim, cristianismo e advocacia tem tudo a ver. Eu digo que eu sou cristão antes de ser advogado, mas ainda assim eu sempre procuro servir a sociedade, servir a minha família com serviços advocatícios. As pessoas acreditam que não tem como, mas cada cliente que vai no seu escritório é uma oportunidade de você evangelizar. Cada pessoa que chega com um problema na família é uma oportunidade de você evangelizar. E ainda mais problema conjugal, marido e mulher. A gente vê muito problema em direito de família a respeito de inventário também. E tudo aquilo é local para você semear, para você plantar uma semente, para você falar do amor de Cristo. De repente, você não precisa puxar a pessoa e evangelizar na cara dela, mas você trazer as palavras de Cristo e fazê-las repensarem aquilo que elas estão fazendo, porque muitas vezes elas estão brigando. Muitas vezes elas já estão em pé de guerra dentro de casa por conta de um processo. Estão em pé de guerra em casa por conta de uma casa que alguém deixou, que o pai deixou, que a mãe deixou. E aí como é que você vai ver isso entrando no seu escritório e não vai mostrar uma solução fora do jurídico para elas? Olha, eu consigo resolver juridicamente, mas vocês precisam resolver isso dentro de casa também. Jesus fala isso. Vocês conseguem se conversar, vocês conseguem se comunicar, né? Eu estagiei por 2 anos na segunda vara criminal, lá no fórum. E eu via muito problema que acontecia porque as pessoas não conseguiam conversar. E se as pessoas simplesmente soubessem do que diz Jesus, de amar ao próximo como a ti mesmo, né? Elas sentariam e conversariam. Olha, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Como é que... o que eu estou te incomodando? Como é que a gente consegue resolver isso? E por vezes as pessoas esquecem. As pessoas esquecem. E quando alguém chega no seu escritório com um problema desse, poxa, você precisa resolver isso espiritualmente também. Seja orando pela vida daquela pessoa, orando pela família daquela pessoa, orando pela causa daquela pessoa, porque nós como cristãos também, eu acredito que é uma responsabilidade nossa, orarmos pelas causas que nós pegamos, né? Porque, poxa, se o cliente vem a mim, tecnicamente ele deu sorte por chegar em um advogado cristão. Entendeu? Porque a gente não tem só o artifício do jurídico. A gente tem Deus do nosso lado. A gente tem Deus do nosso lado. Então, para mim, você ser advogado e ser cristão tem tudo a ver, dá para fazer. O que as pessoas me perguntam muito, pastor, é se dá para você advogar no crime sendo cristão, né? Aí a gente acaba tendo embate e eu acredito que o pastor Marcelo possa falar um pouco também sobre isso. Então, não somente o advogado, mas todos nós cristãos, nós somos mediadores de conflitos, né? Nós temos que ser, não podemos ser partidários na época que acontece, naquele momento acontecer alguma coisa diversa, a gente não pode tomar partido de um lado ou de outro, porque senão a gente se envolve numa situação ou piora a situação, ou cria uma outra situação. Então, essa parte de mediador, o advogado também tem que ser, né? Eu acredito que antes de você ser advogado... Até um não cristão tem que ser um mediador, né, advogado? Né? Ele precisa, porque quando nós fazemos o nosso juramento, a gente faz o juramento com que nós vamos fazer o melhor trabalho para o nosso cliente, para quem vem até nós. Nós, como cristãos, nós entendemos que o melhor trabalho, o melhor jeito é colocar Deus à frente de todas as coisas. Então, quando nós recebemos esses problemas, pastor, a primeira coisa que nós precisamos pensar é o que está acontecendo fora do jurídico. Porque se dentro da família tiver tudo certo... Não chega ali, né? É difícil. É difícil. Eu vou te falar, é difícil, pastor. É difícil. Geralmente, quando alguém vem para falar com o processo de família, inventário, pensão, guarda, é porque tem problema dentro de casa. E geralmente não é dentro de casa, é dentro do coração, né? É uma guerra interna tão grande que acaba explodindo com as pessoas que estão do lado. Né? É verdade, é verdade. Então, nós como advogados, nós temos esses dois lados da moeda, né? E nós temos esses dois artifícios para usar. Que para mim, quando usados da maneira correta, o nosso cliente ele sai ganhando. Uma pergunta pelo pastor Marcelo.
Eu sei que tu vai muito no parlamento, na PERG também, tu me comentaste lá. Como é que funciona dentro do presídio penitenciário estadual do Rio Grande, quando tu vai no parlamento falar com o teu cliente? Eu pensei que você estava falando com o pastor Marcelo. Não, contigo, com o teu cliente lá na PERG, no parlamento. Como é que funciona? Muitas pessoas têm curiosidade, nunca entraram na PERG. Ou outros estão assistindo aqui e tem um familiar lá na PERG. Sim. Como é que funciona quando entra no parlamento lá? Parlamento, explica o que é parlamento primeiro. O parlatório. O que é um parlatório? O parlatório é quando nós vamos... Essa câmera? Essa aqui. O parlatório é quando nós vamos conversar com o cliente que é detento. Então eles separam uma sala para o advogado conversar com o cliente ou com o detento sozinhos no momento. E ali eles falam acerca do processo, eles falam se é viável um tipo de defesa. Ali eles conversam e falam sobre o processo em si. Não é ideal e não é bom, não se faz isso, levar informações de fora, tá? É estritamente profissional o que acontece lá dentro e o advogado, ele não é um pão do correio, né? Avisa para minha mãe, avisa para o meu pai, ou leva para o meu filho. Isso não acontece, até porque é antiético. Nós precisamos respeitar todas as instituições. Então, se o Dr. Marcelo deixar um tema livre, Dr. Marcelo, sobre pode ser cristão, o senhor pastor de igreja, pode ser advogado, advogar também, mesmo sendo cristão. Alguns embates o senhor teve nessa área, uns prós e contras. Fique à vontade. Então, poder pode, né? A gente, conforme Paulo deixou escrito, podemos todas as coisas nele que nos fortalece, né? Só que a dificuldade é que nós, como pastores, temos um código de ética muito rígido, né? A palavra de Deus. Sim. E como advogados também temos um outro código de ética que nos reprime, né? Que nos mantém adstritos à função, conforme disse o doutor João Vitor. E não à toa o nosso país, né? A população brasileira é a população mais querelante do planeta. Não há outro país no mundo que tenha tantos processos judiciais como o nosso Brasil. E isso reflete a situação que o povo vive. Conforme o senhor disse mesmo, há muitas famílias, eu atuo bastante no direito de família, muitas famílias que estão quebradas, que estão... E aí buscam o judiciário como uma forma de resolver as suas situações. Quando na realidade não se resolve. Só há uma solução. Só há uma solução. É o amor de Cristo. É esse amor sacrificial. É ter este mesmo amor uns pelos outros. É abrir mão da sua própria vida como ele fez. Não estou dizendo para ninguém, eu costumo dizer isso no púlpito, não estou dizendo para ninguém tirar sua própria vida, mas o tempo que a gente tem é a nossa vida. Se 5 minutos do meu dia eu puder destacar para poder orar pelos meus irmãos, para poder orar por aquele com quem eu briguei, a palavra de Deus diz que a gente precisa orar pelos nossos inimigos, quem dirá os nossos irmãos que estão dentro da nossa família, pais, mães, filhos, mas trazem para nós como advogados, e aí nós temos essa situação maravilhosa de podermos agir como advogados, mas também como cristãos. E é confortante, é bom a gente... Eu costumo fazer isso, eu sento, converso com ele, bom, vai falar com o advogado. Vamos resolver assim, 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 e a gente estabelece a rotina do trabalho, e depois, agora eu tenho uma palavra como irmão. Aí a pessoa me olha assim, o senhor aceita uma palavra como cristão? Eu sou pastor evangélico. Aí eu explico a situação toda e as pessoas se quebrantam e choram. E é maravilhoso a gente poder trabalhar nas duas áreas. Eu, quando recebi o meu registro, quando fui lá naquela cerimônia maravilhosa, eu recebi do presidente à época a minha carteira. E os meus colegas diziam, mais respeito com ele aí, é doutor e pastor. E aí o doutor Everton, não pode. Ou tu é advogado ou tu é cristão, as duas coisas tu não vai conseguir ser. Eu disse, então eu vou morrer lutando. Vou morrer lutando. E graças ao bom Deus, pela misericórdia e graça dele, nós temos conseguido desenvolver o nosso trabalho como advogados, como cristão. Claro, sem conflitos, não. Muitos me procuram para divórcio, que é uma situação completamente avessa à palavra de Deus. E aí o que eu faço? Como advogado, eu não posso abrir mão. É o meu trabalho. Eu preciso daqueles proventos. Como pastor,
Eu chamo eles para conversar. Não, mas ela não quer conversa, é litigioso, é briga. Mas então deixa, me dá o contato, vamos conversar, vamos tentar marcar aqui uma conciliação, vamos resolver, vamos ver se não há um diálogo entre as partes, se não há uma possibilidade de não se separar, então pelo menos se separem de uma forma conciliatória, de uma forma amigável, né? De uma forma amistosa, que possa se resolver, porque normalmente envolve vida de criança, envolve valores, tantas coisas que a gente não pode deixar que o juiz decida. Eu tenho um episódio muito engraçado de uma audiência, eu não vou falar nem termos, coisas, mas agora me lembrando de Paulo, que a juíza estava bem furiosa com as partes, e ela diz assim: mas vocês estão tentando resolver coisas que estão no passado, a gente tem que resolver daqui pra frente. Eu disse: mas é isso que eu disse já pra eles, doutora. Deixando de lado as coisas que para trás ficaram, precisamos prosseguir para o alvo. E ela, brilhante fala, doutora. Esse não é minha, mas ele é bem que eu admiro muito. Muito boa. E no fim a gente conseguiu conciliar ali, claro, era uma situação bem complicada, mas conseguimos conciliar e ficou tudo acertado, ajustado entre as partes. Mantiveram o divórcio, mas pelo menos conseguimos, de uma forma amigável, resolver todas as questões, as outras questões pendentes. E é isso, a gente precisa, como o Dr. João Vitor falou, em primeiro lugar eu sou cristão. Antes de ser pai, antes de ser advogado, antes de ser marido, antes de ser qualquer outra coisa, eu sou cristão. E é esse código, essa regra de fé e conduta, que é a palavra de Deus, que precisa nortear a minha vida. Eu não posso ajustar, eu não posso fazer jeitinhos, né? O brasileiro tem muito isso do jeitinho brasileiro. A gente pode dar um jeitinho aqui, pode dar um jeitinho ali, só que não tem como. A gente precisa seguir como cristãos. E o que eu acho interessante também é que o senhor falou que o Brasil é dos países mais querelantes, né? Que mais entram no processo, que mais dá problema na justiça. E muitas vezes isso acontece por vingança, né? Muitas vezes é por vingança. A pessoa entra na justiça para se vingar de outra pessoa. Não, porque eu vou entrar com processo contra ele também, que eu vou entrar com processo contra ela, e ela vai ver só, e você olha aquilo. E você, como advogado, você entende do processo. Você entende do processo. E você olha, puxa, não é assim que funciona. Não é bem assim que funciona. Eu tenho umas situações de pessoas que entram com muito BO, boletim de ocorrência, né? E eles perguntam, como é que eu vou entrar com boletim de ocorrência contra ele ou contra ela porque ele fez isso, ela fez isso, e aí vai ver só. E aí eu falo, não vai acontecer como você quer. Você está querendo se vingar, mas a vingança não é a melhor coisa que você vai fazer, porque você vai acabar se estressando. Sabe aquela coisa de faça ao outro o que você quer que seja feito a si mesmo? Você vai acabar se estressando. E eu falo, olha, vai funcionar assim, assim, assim. No final, quando acabar, você vai me dizer, mas é só isso, doutor? Ela não vai pagar nada pra mim? Eu falo, E eu te avisei lá atrás. Por quê? Porque às vezes as pessoas acham que o advogado ele é o pombo correio, né? Ele é o garoto de mensagem. E aí, nós advogados, a gente precisa se posicionar e mostrar que nós somos profissionais além de qualquer coisa. E quando nós entendemos também a nossa identidade em Cristo, e aí o doutor Marcelo falou muito bem, existem casos que nós pegamos porque é nosso provento, né? Nosso provento, existem casos que a gente ora e fala, eu poderia pegar isso daqui, mas eu não vou pegar, porque vai contra o que eu creio. Vai contra o que eu prego, a intuição daquela pessoa, o motivo daquela pessoa estar entrando com o processo, vai contra tudo o que eu prego. Vai contra o que eu imagino. Então, antes de eu ser advogado, eu sou cristão. Se isso aqui ia pagar uma conta do mês que vem, quem vai pagar agora é Deus. Ou ele vai mandar outra pessoa, ou ele vai mandar outro cliente. E, por sinal, isso acontece muito. Pessoas mal resolvidas, criam situações desastrosas, né? Uma coisa que me perguntam muito, inclusive me perguntavam, e o meu pai também me perguntava, era como é que você vai se manter sendo advogado? Porque meu pai sempre foi concursado, né? Família toda concursada, meu pai da Marinha. E aí eu falei, pai, Jesus me manteve até agora. E eu entrei no casamento. Eu entrei no casamento já para pagar o casamento. Eu entrei advogando para pagar o casamento. Meu pai falou, como é que você vai fazer isso? Eu falei, eu não sei. Quem sabe é Jesus. E até hoje Jesus está sabendo. Eu não sei como é que ele está fazendo. Sabe, pastor Marcelo, eu vejo que são pessoas específicas que Deus tem isso, né? E aí eu acho que o senhor nem sabia,
mas eu sou um acadêmico de Direito. Não sabia. Olá. Cursei 6 semestres. Eu cursava ali na faculdade Anhanguera com bolsa do ProUni, 100%, ou seja, sem custo. E chegou um determinado momento em que eu me questionei, cara, o senhor tem esse propósito realmente para a minha vida? Porque eu não tinha custo. Meu filho recém era nascido, mas eu já era líder na igreja, já estava às vésperas de ser um pastor, né? E isso foi lá por meados de 2015, 2016, eu fui consagrado em 2017. E eu comecei a me fazer esse questionamento. E eu admiro muito o pastor Marcelo, o João, que a gente conhece, por eles entenderem que é um propósito de Deus para eles atuarem nessa área. Eu entendo que não é para todo mundo. Pode ser advogado? Claro que pode, acho que até deve, né? Quanto mais pessoas com a índole cristã nós tivermos dentro da sociedade, eu creio que a sociedade tende a ser cada vez melhor. Mas eu vejo que tem algumas pessoas que têm esse propósito, porque eu me questionei e eu vi, cara, faltam 4 semestres para mim terminar a faculdade. Mas eu, como pastor, talvez não saberia lidar quando alguém chegasse para mim e disse assim, eu quero o divórcio. Cara, eu não acho que não ia conseguir assinar como advogado. Eu ia querer consertar elas, porque eu e minha esposa trabalhamos muito com pastoreando casais e tal. Sim. Então a gente acaba tendo esse viés. E eu entendo que eles já conseguem separar isso muito bem. Então eu entendo que tem pessoas pontuais para exercer essa profissão, né? Não é para todo mundo. É simplesmente, não, ouvi o pastor Marcelo, que é pastor, advogado, ouvi o João que é cristão, é advogado, então agora vou ser advogado. Não. Fala com Deus lá, porque tem pessoas pontuais, sabe? Até nós temos um caso lá na igreja, tem um irmão nosso lá, que é advogado, e algumas pessoas da igreja foram procurar ele para divórcio. Puxa. E aí ele até auxiliou um ou outro lá e tal, pela função, né, que ele exerce. Mas daqui a pouco ele disse, não, para aí, eu tô pregando família aqui, eu não posso mais tratar com divórcio. Então ele disse, não, dentro da igreja eu não trato mais. Não trato mais, se a pessoa quiser ela vai procurar outro lá fora, mas aqui dentro eu não trato mais. Então eu vejo que é uma linha muito tênue e tem que ter muita sabedoria. Então que Deus dê graça a vocês. Eu não sei se volto para a sala de aula, acredito que não. Eu acho que eu já fui para outro lado da teologia e tal. Então, mas eu achei interessante o senhor ter me convidado justamente nesse dia, sem saber que eu também... Deus ganhou todas as coisas. Um acadêmico de direito. Sabe aquela história de pneu furou? Pneu furou! Que droga! Não, foi para evitar um acidente na frente, né? Nós contamos muito, né? Isso. E aconteceu com o senhor, o pneu furou, por algum motivo, aí parou no meio do caminho. E aconteceu comigo também. Eu fiz 4 semestres na FURG ali direito, né? Olha aí. E meu pneu furou, tive um acidente de moto, eu e minha esposa, quebrei a clavícula, quebrei o omoplata, meu braço ficou totalmente limitado, levantava só até aqui. O médico disse que não ia nunca levantar o braço, ia ficar, como é que se diz? Imobilizado? Sim, imobilizado, deficiente, atrofiado, não ia levantar mais o braço. Pela glória de Deus, cheguei 6 meses depois, lá levantei até metade aqui, a médica, gurizinho, como é que levanta o braço? E hoje vai estar em cima aqui, claro, não vai como ia, mas graças a Deus, né? Sim. Não fiquei atrofiado. E a partir dali, fiquei em casa no 4º semestre ali, consegui fazer online aquele 2º ano de Direito. E a partir dali tinha uma decisão também, ou a igreja ou a faculdade. Que eu trabalhava o dia inteiro, estudava de noite, trabalhos à madrugada. Aí você sabe como é que funciona, né? E tempo para família zero. Casado novo, né? Que meu irmão, que 1 ano de casamento, né? Glória a Deus por isso. Eu dei uma sorte, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Mas, graças a Deus, eu tive o amparo, assim, dos meus pais, né? Mas eu coloco um degrau na minha vida. Primeiro Deus, depois a minha família e depois o trabalho. E por nós sermos autônomos, as pessoas acham que a gente tem que ficar o tempo inteiro correndo, o tempo inteiro, né, suando a camisa. Só que eu vejo que se eu passar assim, eu fico com a cabeça maluca, não tenho tempo para Deus, né? E a minha família vai embora. A família também não. E aí, tive que viver por fé no meu trabalho. O Senhor foi me dando sabedoria, eu comecei a entender que onde Deus não dá provisão, Deus dá sabedoria, né? E aí eu comecei a falar, bom, meu trabalho é o 3º lugar da minha vida. Só que é daqui que eu tiro meu sustento. Aí eu comecei a orar para Deus. Eu falava, Pai, a tua palavra diz que o justo não vai mendigar o pão, nem a descendência vai passar fome. Eu só tenho isso aqui vai ser meu plano, vai ser meu trabalho, aqui vai ser meu ganha-pão. Então eu preciso manter minha família.
Como que o Senhor vai fazer, eu não sei. Mas a tua palavra Mas diz, eu nas creio na mãos tua dele. palavra. Sei que o senhor faz. É. Como vai fazer, eu não sei, mas sei que o senhor fará. Tá, vamos É. ver. E foi. Glória a Deus. Eu lembro que a minha esposa, ela falava assim, amor, agora que você pegou a credencial, como é que você vai fazer? O que você acha disso tudo? Eu falei, olha, eu já sei o que é confiar em Deus sendo estagiário, sei o que é confiar em Deus não tendo dinheiro, agora eu vou precisar aprender a confiar em Deus sendo autônomo. E vamos embora. Agora eu vou ser Jesus, eu falei pra ela. E foi meu colega de serviço do Procon, né? Trabalhei na prefeitura há 23 anos. Trabalhou? Eu trabalho, sou guarda municipal há 23 anos já. Ah, que legal, foi. Eu fiz curso de Direito, inclusive, lá como guarda municipal já. E meu pneu furou e eu não quis seguir essa vocação por vontade minha, vontade de Deus, né? Sim. Graças a Deus que vocês estão aí para defender nossas causas, né? Que eu tenho certeza que nós temos como cristãos que ocuparem todos os espaços. Amém. Tem que ter cristãos sentados em todas as cadeiras, verdade. em todas as cadeiras. Não pode ficar nenhuma vazia, nenhum segmento vazio. Mas Deus tem um chamado, e o pastor Rodrigo falou para cada um. Mas, pastor Rodrigo, mais um louvor, pode ser depois a marcha para Jesus. Vamos falar um pouquinho? Vamos falar um Está pouquinho. chegando aí? Então, Bora, com o senhor. Bora então. Vamos adorar a Deus mais um pouquinho. Um louvor que está no meu coração aqui. Você que está em casa também, se conhecer, adore a Deus juntamente conosco. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais leal, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais leal, a Ele ministramos o louvor. Busque aí na sua casa nesta noite e terás o encontro com Ele. A ti, ó Rei Jesus, Chame a Jesus. coroamos. Ele é a solução para o teu A problema. ti, ó Rei Jesus, Chame a Jesus. adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Só Ele pode ajudar, teu melhor amigo. Consagramos todo o nosso ser a ti. Falamos. Coloque em primeiro lugar na sua vida Jesus. A ti, ó Rei Jesus, Olha a tua casa, Ele aí. coroamos. Olha a providência dele no teu lar nessa A noite. ti, ó Rei Jesus, Na tua vida, na tua família. Coloque na mão dele todos. adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Deus é fiel. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Toda a nossa vida seja consagrada ao Senhor, né? Para que tudo dê certo, para que tudo vá bem, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém. Amém? Pastor, então fala a marcha de Jesus. Eu já peço para o senhor também, como pastor, como homem de Deus, deixar um recado. O pessoal está em casa nessa hora e talvez momentos de fragilidade. Amém. Então, costura esses dois Amém. temas aí. Deixa eu falar um pouquinho da marcha, então. A Marcha para Jesus é um evento mundial, né? Um evento mundial que começa, se eu não estou enganado, em Londres há alguns anos. Depois, no Brasil, foi em São Paulo, né? Primeira vez. E ela chegou em Rio Grande há alguns anos já. Através do nosso patriarca, pastor Eliseu, foi um dos idealizadores da marcha
eu sempre gosto de falar, né? A gente precisa saber de onde vem a origem das coisas. O pastor Eliseu, um homem de Deus, né? Quem trouxe a marcha para Jesus, um homem de visão. Eu lembro, vi algumas fotos, quando eu comecei a organizar a Marcha para Jesus em 2017, eu fui procurar algumas coisas da história, né, da marcha, e o pastor Eliseu me lembro, um CDzinho, com fotos e alguns vídeos e tal, né, gravados, e aí eu fui ver, e lá naquele tempo ele já fazia marcha ali com o pessoal da igreja dele, com mais alguns irmãos, mas um homem de visão, né? Hoje a gente coloca um carro de som na rua e sai com milhares de pessoas na rua, mas lá atrás não era assim, né? Mas eu creio que ele já enxergava assim, né? Ele já enxergava assim, Deus já dava essa visão para ele. Eu gosto sempre de honrar aonde que isso começou, né? O pastor Eliseu foi um precursor aí da Marcha para Jesus em Rio Grande. E agora no dia 22 de novembro, nós temos a nossa Marcha para Jesus Rio Grande 2025, né? Onde Jesus, ele não é só alguém que nós adoramos lá na nossa igreja ou simplesmente uma Bíblia aberta em casa no Salmo 91, mas ele é um amigo de todos os dias, e aí a gente escolhe um dia, né? Até é uma data já no calendário cultural da cidade de Rio Grande, né? A Marcha para Jesus, né? Ela está lá instituído como uma data, e nós saímos às ruas para declarar que Jesus é o nosso Senhor, né? Não ficamos somente no campo, o pastor Marcelo na igreja dele, o João na dele, o senhor na sua, eu na minha, mas nós juntamos todos, né? Fechamos as nossas igrejas e vamos todos para a rua declarar que só temos um Senhor, que é o Senhor Jesus, né? E consequentemente nosso intuito ele é abençoar a nossa cidade. Nós saímos às ruas, oramos pela nossa cidade, fazemos orações, né? Saímos com velhos, crianças, novos, né? Tem gente que leva até o cachorrinho junto lá e tal. E é um momento de festa para que a gente possa festejar esse Senhor Jesus que tem nos alcançado, né? Que tem transformado as nossas vidas. E se hoje nós somos alguma coisa, é porque o Senhor tem nos alcançado com o seu amor, com a sua graça, e nós não somos nem merecedores. Então a Marcha para Jesus é uma festa para celebrar ao Senhor Jesus, né? Vai acontecer, pastor Alex, no dia 22 de novembro, né? A partir das 13h30, ali na Praça do 6º GAC, vai ser um momento de concentração do 13h30, povo. 13h30, 1h30 da tarde, concentração do povo. Depois sairemos em marcha pega um pedacinho ali da Senador Correia, né? Depois Avenida Buarque de Macedo, entramos na Cristóvão Colombo até a Avenida Pelotas. Na Avenida Pelotas entramos na Avenida Pelotas, no caso à esquerda, e entramos na Praça Saraiva, onde vai ser a concentração maior depois, onde vai ter um palco, vamos ter erva mate, distribuição de água quente, onde vamos ter ali alguns estandes, vamos ter palco, teremos 2 ministérios de louvor adorando a Deus, teremos oração, palavra, né? Um emanamento de todos juntos ali, né, na Praça Saraiva, para que possamos ter uma grande festa ali no sábado, dia 22 de novembro, mas a concentração é às 13h30, começa lá na Praça do 6º GAC. E depois vemos encaminhada. Expectativa de tempo para Saraiva, de que horas a que horas, mais ou menos? Na Praça Saraiva tudo depende, porque a concentração é às 13h30, com uma programação de sair ali 14 horas e tal, porque nós vamos ter um batalhão de dança que vai estar dançando, nós vamos ter um grupo de moto que vai estar à frente, né, carro de som e todas as pessoas envolvidas, vamos parar em alguns pontos para fazer oração pela cidade, então não temos como ter um tempo desse percurso, mas acreditamos ali que pela volta de umas 15h30, por aí, a gente já possa estar ali, porque o percurso não é muito longo, justamente para que todos participem, para que não seja um percurso puxado para uma pessoa, de repente, tem uma debilidade, ou uma pessoa mais idosa. Então a gente tem tomado todo esse cuidado para que a gente possa ter uma maior adesão possível de pessoas para a marcha, né? Nós temos uma camiseta sendo divulgada, né? Quem quiser estar com a camiseta, mas quem não puder comprar a camiseta, vá com uma camiseta branca. Não tem camiseta branca, vai com camiseta de outra cor, não tem problema. Vai de camiseta. Mas esteja lá conosco, sabe? Porque nós estamos com uma expectativa de uma grande festa. Uma grande festa, né? Estamos trabalhando bastante. Eu estou aqui também em nome do Conselho de Pastores, a qual faço parte juntamente com
o pastor Marcelo, né? Fazemos parte da diretoria, estamos aqui também representando o conselho, o pastor Evandro, que é o presidente. Estamos aqui divulgando essa marcha, porque nós cremos que essa unidade da igreja vai trazer a glória de Deus até essa cidade, né? Porque nós acreditamos num Rio Grande restaurado, num Rio Grande transformado. Muitas pessoas falando que Rio Grande já não tem mais jeito, o Polo Naval acabou, isso. Não, nós acreditamos que a última palavra vem de Jesus. Amém. Né? Então nós estamos marchando por ele, crendo que essa cidade é dele e que no tempo que ele assim ordenar, ele vai estender a mão aqui e essa cidade é abençoada. E será ainda mais a partir das nossas atitudes, nós cremos muito nisso. Então, esse é um dos intuitos da Marcha para Jesus. Amém. Amém? Eu quero só registrar que tem muitas e muitas pessoas ao vivo no podcast, não tem como citar nomes, tá? Mas um fraterno abraço para cada um, beijo no coração, que Deus te abençoe por estar junto conosco. Se você puder divulgar, se você puder compartilhar, eu te agradeço. Muitas pessoas com muitas mensagens aqui, então que Deus te abençoe, te guarde na tua casa, prospere teus caminhos e seja contigo, e você possa contar testemunhos, que a partir deste podcast algo novo aconteceu na tua vida. Amém. E finalizando a fala que o senhor pediu, você que está nos ouvindo, como a gente falou, né, nós estamos aqui por uma questão dos meninos falando aqui, desculpa meninos, né, não estou acostumado a chamá-los de doutor, mas os doutores aqui, né, mas enfim, somos amigos, né, fora das câmeras, então estamos falando da questão da advocacia, estamos falando da marcha, mas antes de tudo isso nós falamos de Jesus. E você que está aí nos ouvindo, eu quero te dizer que não existe ninguém melhor nessa terra para que esteja junto conosco. Como o João falou, ele é o advogado, ele é o amigo, ele é o socorro, ele é todas as coisas em uma única pessoa. Né? Jesus é capaz, ele transformou a minha vida, ele alcançou a minha casa, ele deu filhos para minha esposa que não podia ter filhos. Então, Jesus é um milagre, Jesus é tudo nas nossas vidas, né? Então, eu gostaria de dizer para você que está nos ouvindo, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está acontecendo com você nesse momento, mas eu sei que se você entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, ele tudo fará. Porque ele não é homem para que minta, a sua palavra é fiel e verdadeira, e tudo o que ele promete, ele cumpre, até hoje tem cumprido na minha vida, creio que não é diferente com os meus irmãos. Então, você que está nos ouvindo, se você ainda tem alguma dúvida de que Jesus é suficiente, eu te faço um desafio. Dobra o seu joelho aí onde você estiver, entrega a sua vida a Jesus, peça para Ele mudar a sua vida e você com certeza não vai se arrepender, porque Jesus é todas as coisas em uma única pessoa. Então fica aqui o meu recado para o pessoal de casa, pastor Alex, para que essas pessoas possam entender que fora de Jesus não há salvação, fora de Jesus não há felicidade, fora de Jesus não há socorro, fora de Jesus não há nada. Amém, querido? Jesus é o príncipe da paz. Amém. Fora dele não há paz no coração. Verdade. Há guerras e conflitos que chegam até aos seus escritórios. O tempo passa muito rápido, são 19h22, temos que orar no final ainda. Mas, pastor Marcelo, dá um recadinho pessoal de casa, fala algo para eles que eles precisam ouvir nessa noite. Deixe ser usado pelo Espírito de Deus. Poxa. Então, o que eu poderia dizer? Como advogado, muitas vezes eu tiro dinheiro do bolso. Quando as pessoas chegam até o escritório quebradas, abatidas, e eu percebo, como o João falou, que muitas vezes também por vingança, por eu vou fazer, e a gente senta, e a gente conversa, e a gente prega sobre Jesus. E não há como ser diferente como cristãos, né? Não há como a gente fazer de forma diferente. E muitas vezes a pessoa fica quebrantada, se impacta, recebe, né? É convencida pelo Espírito Santo, porque nós, como eu costumo dizer também no púlpito, não importa o mensageiro, porque a mensagem é especial, a mensagem é importante. O mensageiro não tem nada que se aproveite. A mensagem, a semente é boa. O semeador só semeia. E receba o que eu gostaria de tocar as pessoas que estão lá do outro lado, é que eles recebam esse amor de Jesus como nós, como disse o pastor Rodrigo, recebemos um momento da vida em que nós achávamos que estávamos bem, que estávamos levando a vida de uma maneira toda especial, do jeito que a gente bem entendeu, e aí vem esse Jesus maravilhoso e mostra a nossa verdade, que por dentro nós estávamos quebrados, afligidos, aflitos, buscando
com a força do braço, resolver questões que estavam além do nosso conhecimento, além da nossa situação de conseguir resolver. E Ele vem e nos abraça, e nos perdoa, e lava as nossas feridas, e cuida como o bom pastor, que, conforme sua palavra diz, deu sua vida pelas suas ovelhas. Então, meus irmãos, se eu pudesse lhes dar um conselho, seria esse: busque ao Senhor, enquanto ainda se pode achar. Porque haverá um momento em que a gente não vai mais poder achar Ele. E enquanto Ele está aqui, disponível, um amor incondicional, Ele morreu na cruz do Calvário por todos nós. E sem colocar condições. A palavra de Deus diz que nem a nudez nos afasta do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Então busque. Ele é a solução para todos os nossos problemas. Sim, o mundo pode dizer que há soluções diversas, mas só há uma solução: Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Não há outra solução. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. É bem complicada a situação, né? Porque de repente tem pessoas aqui escutando nessa tarde que está chorando, sofrendo, dizendo: puxa vida, como uma irmã colocou aqui, como preciso de um advogado, né? Porque diversas situações, ou a separação bateu na porta da sua família e uma pessoa quer, a outra não quer, e ela diz: a única solução agora é que ele quer separar, mas eu não gostaria, mas é algo muitas vezes imposto. Mas tudo isso por falta de Deus, por falta de amor e por decisões erradas que muitas vezes acontecem e nós não conseguimos conciliar todas as situações e ter paz no coração para, com sabedoria de Salomão, saber resolver, né? Eu tinha muitas perguntas para fazer sobre pessoas que chegam até vocês e dizem: mas tu é pastor, não podes me cobrar para me ajudar porque eu não tenho dinheiro. E tantas coisas, sabe, que chegam ao meu pensamento para perguntar, mas o tempo não permite. Vou chamar você, se Deus permitir, outra vez aqui para perguntas mais picantes, tá bom? Mas há alguns casos mais apimentadas. Há alguns casos que a gente faz pro bono, né? E o código nos permite. A gente é tolhido pela tabela. Não posso cobrar menos do que está na tabela. Sim. Posso não cobrar. A tabela mas não tem diz casos que vocês têm que cobrar também, porque vocês também dependem. Sim, mas essa é a nossa função. É o serviço de vocês, é a função de vocês. E isso é tá dentro do escopo como cristão, como advogado, como pastor, como um ser humano, a gente chegar num consenso. E quando Deus toca no coração, você pode fazer. Mas quando Deus não toca no coração, porque não é para fazer. Então tem que agora ser o advogado ali para solucionar aquela situação, mas de forma profissional, não de forma pastoral, onde a pessoa pode ir na igreja depois procurar um pastor para resolver. Porque muitas pessoas são imediatistas, querem a solução para o problema, mas não querem Deus. Aí é algo bem diferente. A luzinha acendeu já, meu amado, piscou já, o produtor nos piscou a luzinha, já falta pouco tempo, mas eu quero que tu deixe um recado final na câmara, as pessoas que estão em casa ali, que há solução para a vida delas ainda. Talvez fora o teu escritório, fora uma ação judicial, há solução. Fica à vontade. Por mais que eu seja advogado, existe solução sim, totalmente fora do meu escritório. E a solução é em Jesus Cristo. Tá? A palavra diz que Ele é o advogado. A palavra diz que Ele é o Senhor das nossas causas. E não é só a causa judicial, só a causa jurídica. É a causa da sua vida. É Ele que resolve o problema da sua família. É Ele que resolve o problema da sua casa. É Ele que resolve o seu problema, o da sua mãe, do seu pai. É Ele que resolve todos os seus problemas. O Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem para a sua e para a minha vida. Eu sou um advogado, eu passei numa prova, hoje eu exerço a profissão. Mas aquele que cuida de fato da tua vida e aquele que rege a tua vida é Jesus Cristo. Fora disso, nada mais existe. É tudo vaidade fora disso. É como se nós estivéssemos correndo atrás do vento. É como um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Então, a salvação, a resolução, o problema, ele só acaba quando você entende que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. E quando você deposita toda a sua fé nele, não num advogado pessoa, quando você deposita toda a sua fé em Jesus Cristo, você entende que é Ele que está governando todas as coisas e Ele tem o controle da situação. Aí você para de fazer as coisas na força do seu braço e entende que é por meio da fé que você consegue a salvação. Amém? Glória a Deus. Quebrar o protocolo, então, essa noite um pouquinho.
estamos encerrando. Quero dizer que todos vocês falaram no ministério de vocês. O nosso ministério, minha esposa está aqui junto, pastor Indiara, é na República do Haiti 604, no bairro Bucos. Todos são bem-vindos. Em cada uma das portas abertas que tem um homem e uma mulher de Deus para receber você, amém, você é bem-vindo. Ali com certeza vai ser abraçado, vai receber uma oração e Deus pode solucionar o teu problema. Nós não podemos, foge do nosso limite muitas vezes, por isso tem as portas abertas judiciais para resolver, mas Deus pode. Deus pode providenciar todas as coisas para a humanidade inteira, num piscar de olhos, tem dizemos. Então, pastor Rodrigo, faça a oração final para nós, abençoa o pessoal que está em casa, por favor. E não esquecendo, dia 22 de novembro, Marcha para Jesus, 13h30, ali no 6º GAC, a concentração. Vamos orar? Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje. Mais um dia onde a tua misericórdia se renovou sobre a nossa cabeça, Senhor. E nós merecíamos um castigo, mas a tua misericórdia faz com que esse castigo não chegue até nós, Senhor. E em troca disso nós recebemos o teu amor, Senhor. Recebemos a tua graça, recebemos o teu favor, temos o fôlego de vida, Senhor, e nós somos gratos a ti por mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, de termos o dom da vida. E você que está em casa, você tem vida, você que está aí respirando, está me ouvindo, você tem vida, enquanto há vida há esperança. E nessa tarde, noite, já aqui nós queremos abençoar a sua vida, que Deus possa entrar com providência na sua vida, não só resolver os teus problemas, mas completar o vazio do teu interior. Nós oramos para que o Senhor encontre o teu coração, encontre a tua vida e que você possa verdadeiramente dar ouvidos à palavra do Senhor, dar ouvidos ao Senhor Jesus, para que você possa viver uma vida e não viver uma vida apenas de sobrevivência, mas ter uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida de alegria. E por fim, ainda o Senhor nos promete a vida eterna, ou seja, ainda quando perecemos nessa terra, há uma vida eterna onde o ouvido não ouviu, o olho não viu aquilo que o Senhor tem preparado para os seus filhos. Então nós abençoamos a sua vida, abençoamos a sua casa, abençoamos os seus filhos, sua família, seus negócios, tudo aquilo que você tem, seja abençoado pelo Senhor Jesus. Mas sempre lembrando, o Senhor, ele não quer somente abençoar as suas coisas, ele quer ser o Senhor da sua vida, o Senhor do seu coração. Então nós assim abençoamos, louvamos a Deus pela vida do pastor Marcelo, do João, do pastor Alex, Senhor, desse programa, dessa porta que se abre para falar do teu amor, da tua graça, Pai. Agradecemos pela família de cada um dos irmãos, Pai. Te louvamos por esse momento, entregamos a Ti esse momento, Senhor, e que toda a semente que está sendo lançada possa, Senhor, ser regada, cuidada e ao seu tempo dê o fruto, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Um beijo em cada coração, até a próxima segunda-feira. Deus abençoe.